pensando nisso, né, porque você está falando de ícones de formação e de troca, você está afastado um pouco da graduação, mas você continua pensando nas ciências sociais. Você acha que o que seria um desafio para a formação de um cientista social hoje? Olha, essa é uma pergunta difícil para mim, sabe? Porque aí é um círculo vicioso. O fato de eu estar afastado também me dificulta elaborar a resposta, né? Eu, pelo pouco que eu tenho de informação, eu quero frisar isso, que é muito pouco, eu acho que nós compramos demais o pacote americano, sabe? Eu fui um dos primeiros a fazer isso, e me sinto orgulhoso de ter feito isso. Mas eu acho que talvez tenhamos comprado em excesso, né? Nós podíamos ter uma base curricular um pouco mais inteligente, com muito mais história, eu acho. Hoje há condições de se ter história de altíssima qualidade na graduação. Naquela época não havia. Não havia, você não tinha bibliografia, né? Hoje você pega o livro do Jude sobre o pós-guerra, sabe? Você pega o livro daqui a pouco eu me lembro o nome dele, sobre os terroristas russos. Ali você tem um universo, sabe, que eu acho que é o que falta para mostrar para essa meninada. Acho que nós não podemos projetar o ensino da política décadas a fim no Brasil apenas analisando o Congresso, as votações. Isso é, digamos, isso é uma cadeira, isso é uma matéria, isso não é a ciência política, compreende? A ciência política, o buraco é muito mais embaixo. O próprio pensamento político, eu acho que passou a ser ensinado sem embasamento histórico e filosófico nenhum. Não leva a lugar nenhum, né? Eu acho que se apenas disseca o texto no próprio nível do texto. Não é à toa que a maioria dos textos, supostamente de análise crítica de autores do pensamento político brasileiro, se limita a repetir o que o próprio autor disse, porque é rente ao texto. Entendeu? Não há raspagem filosófica, compreende? Histórica, para enfocar numa outra perspectiva. Então, eu acho que isso tudo, se tivesse que fazer de novo, faria diferente, né? Agora, do ponto de vista do aluno, se me pergunta, né? Eu penso que o aluno, em primeiro lugar, deve reaprender o idioma, né? Quando eu digo o idioma, eu digo qualquer idioma, a gramática, a sintaxe, o vocabulário, né? O sujeito mora no Brasil, aprenda português, complemente com o inglês, o alemão, qualquer coisa que você quiser, mas aprenda. Porque hoje me dá a impressão de que isso não é uma crítica aristocrática, sabe, de quem fala rebuscado, que aliás eu acho que eu não falo rebuscado, posso estar enganado. É apenas que o idioma é o instrumento de pensamento, é o instrumento da lógica. Então, quem não fala direito não pensa direito. Então, eu acho que a formação verbal dos estudantes no Brasil, por razões todo mundo conhece, a expansão do ensino e tal, mas enfim, caiu muito, né? Caiu muito. E isso é normal que aconteça num certo período de democratização das oportunidades sociais, é normal. Agora, mas não é normal que continue, né? Hoje em dia é dado como aceite também que é preciso um pouco de base de matemática, de estatística, eu acho que isso é um avanço muito grande. Então, eu acho que o aluno hoje, ele deve se sentir feliz ele não precisa enfrentar certos inimigos que a minha geração teve que enfrentar, você entende? Nós tivemos que enfrentar o inimigo da falta de bibliografia, desde logo histórica. Eu li Oliveira Viana da Vida como se fosse história, entende? Como se fosse uma obra objetiva. Entende? Ninguém me disse, isso aqui é um panfleto ideológico meio fascistoide. Não, ninguém me falou isso. O que me disseram foi que aquilo era história. Entende? E eu li com esse espírito e tive que, por minha conta, fazer uma longa elaboração. O aluno hoje não precisa se defrontar com a dúvida existencial, mas para que eu vou estudar matemática, estatística, sabe, eu estou em sociologia? Não, vai, porque é preciso, está demonstrado que é preciso, não é? E isso é importante.
Não precisa passar 10, 15 anos da vida como eu passei, mais até, com aquela discussão idiota em torno do conceito de modernização, o conceito de função nas ciências sociais. Aquilo é uma conversa fiada, né? uma coisa superficial, uma discussão mal posta, que com um pouco mais de embasamento histórico e filosófico, a gente tiraria de letra. Mas nós não podemos tirar, porque naquela época, até nos Estados Unidos, aquilo campeava, aquilo lavrava. E, sobretudo, o estudante hoje pode ter um distanciamento em relação ao marxismo que nós não podíamos ter. Entende? Eu me lembro quando eu voltei dos Estados Unidos, cheguei no IPES, começo a dar aula. Elaboro uma pequena bibliografia. Mas aí eu tenho um movimento reivindicante de estudante dizendo que eu precisava dar o Althusser. Mas Luiz quem? Sabe? Não, Luiz Althusser. Ah, bom. Um senhor que é lá um pau-mandado do Partido Comunista Francês, né, que escreve, do ponto de vista do Partido Comunista Francês, para enquadrar o pessoal que quer fazer a revolução. Ele queria dizer que eles não podiam fazer a revolução, que o Partido Comunista não queria a revolução. O livro vem para o Brasil e passa a significar o contrário. Isso aqui significa a revolução. E eu sou obrigado a discutir esse negócio, sabe? Ou então, tinha um grego, né, junto com o Althusser. O Althusser tinha um contrapeso, que era o Poulantzas. Sabe? Você sabe a palavra contrapeso, né? No interior do Brasil, quando te vendiam 1 quilo de carne de má qualidade, te dava assim, 100 gramas, um pouco melhor, que era o contrapeso, ou vice-versa. O Poulantzas era o contrapeso do Althusser. Me obrigava a ler aquilo, né? Eu tive que ler aquilo. Eu te contei antes, quando eu digo eu tenho que dar, então eu vou ler, do começo ao fim. Vou ler. A edição que circulava no Brasil era uma tradução espanhola, de capa roxa, traduzido do francês. Tinha cada erro de tradução, que era cômico, sabe? Era simplesmente grotesco. Você lia aquilo e o estudante ia para o seminário e interpretava aquilo, sabe? Eu frequentemente interrompia o seminário e falava, não adianta você me interpretar porque está errado. Eu estou com a edição francesa aqui. Ó. Então, já. O livro do Passos, a estrutura da ação social. Uma vez eu fui dar a estrutura da ação social. Os estudantes liam numa edição argentina, lá da Ildeba. Cada erro pavoroso, assim, sabe? Quando engrena um erro que vai 2, 3, 4 páginas seguidas, era aquela maravilha. E o estudante começa a interpretar. Não precisa interpretar, não adianta interpretar, está tudo errado, sabe? Eu estou com o inglês aqui. Isso é perda de tempo ficar interpretando isso. Então, esses problemas o estudante atual não tem. O último problema que eu acho que ele não tem, a angústia de se a profissão é relevante ou não. Este foi o pior de todos, né? A minha geração acadêmica chegou ao 4º ano ainda com dúvidas, sabe? O que ele vai fazer com isso? Para que serve sociologia? Serve porque está mais do que demonstrado. É relevante, é importante, é importantíssimo para ajudar o país a pensar, né? O país a se ver, a se auto-interpretar e até a prever certas coisas que podem lhe acontecer. Você hoje com análises projetivas, né? Construção de cenário, extrapolação de certas tendências, pode ter uma utilidade enorme para a sociedade. Hoje, discutir isso é quase perda de tempo, está mais do que óbvio, né? O que significa que eles não têm dúvidas, têm muitas ainda. Eles têm, mas eu acho que não tem por que ter. Sim. Olha, quando eu vim para São Paulo, lavrava aqui uma discussão interminável sobre o uso de estatística nas ciências sociais. Entende? Você fazer uma pesquisa quantitativa, se isso não seria inerentemente ideológico, conservador. Você pode imaginar uma bobagem maior que essa? Mas eu tinha que discutir isso. E ainda tem. Mas isso é ainda bobagem. Tem isso. Pois é, mas isso que eu tenho a dizer ao moço, à moça que me ouve, é que isso é bobagem da grossa. Você esquece disso. E se você realmente tiver com dificuldade de... volte ao início da ciência moderna, sabe? Pega o Novum Organum do Francis Bacon, que é de 1620, e leia, sabe? Comece lá, então. Tá? Beabá,
O que é o conhecimento? Como é que a gente conhece? É muito melhor do que entrar numa discussão como essa. Isso é pura perda de tempo.